Hoje eu quero conversar com você sobre os passos que nós podemos dar como fundamento para a nossa interpretação da Bíblia. Geralmente nós conhecemos isso como método de estudo bíblico, que consiste em 4 passos: observação, interpretação, correlação e aplicação. Vamos a eles. O processo de observação é a nossa aproximação do texto. É a maneira como nós vamos mapear esse texto, fazer o reconhecimento do desafio que nós temos à nossa frente, que é a interpretação de um texto bíblico. Para que a observação seja eficiente, recomenda-se que você comece pela leitura de um texto como um todo, principalmente quando se trata de cartas ou textos narrativos. Por que aprender a ler a Bíblia como um todo é importante para nós? Suponhamos que você vai começar hoje a ler o Evangelho segundo Mateus. Então hoje você começa lendo o capítulo 1, daí amanhã você decidiu seguir um plano de leitura da Bíblia que você encontrou em algum lugar, e amanhã, ao invés de você ler Mateus capítulo 2, você vai ler Gênesis capítulo 1. E aí no outro dia você lê Mateus capítulo 2 e no outro Gênesis capítulo 2. E aí você vai seguindo por um mês inteiro até fazer os 28 capítulos do Evangelho segundo Mateus e quase a metade do livro de Gênesis. Aqui a gente vai encontrar um problema, porque no final do mês nós lemos um evangelho inteiro, metade do livro de Gênesis, e não entendemos absolutamente nada daquilo que a gente está lendo. O motivo é muito simples: um texto narrativo foi escrito para ser lido do começo ao fim. A incoerência é tão grande que às vezes a gente não pensa nisso. Se você vai começar a ler um livro, suponhamos que você foi numa livraria ou numa biblioteca, apanhou um romance da prateleira e começou a ler aquele romance. Daí, a loucura é essa: a gente começa lendo o primeiro capítulo, daí a gente decide, por alguma razão, não ler os capítulos seguintes. A gente vai lá para o 15º capítulo. E aí pulamos todos esses capítulos. Depois a gente lê o último, e depois a gente lê o segundo, e depois a gente lê o quinto. Ou seja, tiramos completamente de ordem e, logicamente, que a sequência narrativa pela qual o autor escreveu o seu texto vai estar completamente perdida e o texto vai ser incompreensível para nós. Infelizmente, enquanto tradição cristã e até a nossa cultura popular de igreja e etc., nos leva muito a pensar a Bíblia em termos de pequenas porções. Nos acostumamos a ler a Bíblia enquanto capítulos ou um capítulo por dia ou alguns versículos por dia e perdemos de vista que os livros bíblicos são obras literárias integrais. Então, quando nós estamos lendo um texto bíblico, nós precisamos, em primeiro lugar, nos habituar a lê-lo como um todo. Se eu comecei o livro de Gênesis, o meu empenho é para ler todo o livro de Gênesis. Se eu estou lendo o Evangelho de Mateus, leia todo o Evangelho de Mateus. Esse processo de aproximação do texto, que nós estamos chamando de passo de observação, é o que dá para nós a primeira visão de todo do livro que nós estamos tentando estudar. Por mais que o seu trabalho seja, por exemplo, interpretar o Sermão do Monte, Mateus capítulos 5, 6 e 7, porque você precisa pregar, ou porque você precisa dar uma aula, um estudo no pequeno grupo, ou simplesmente porque você quer conhecer o Sermão do Monte. Nós não podemos, de jeito nenhum, ler apenas esses 3 capítulos, tentando entender o Sermão do Monte como se ele estivesse isolado dos capítulos anteriores e posteriores. Nós precisamos primeiro ter uma visão de todo. Essa visão de todo, que não vai ser tão profunda, é uma visão ainda superficial, panorâmica, não entramos em detalhes, não estamos usando comentários bíblicos, não estamos usando nenhuma ferramenta a não ser o próprio texto bíblico. Isso é o que nós chamamos de primeiro movimento de observação em relação ao texto bíblico. A partir do momento que a gente tem essa visão de todo do texto bíblico, é que a gente vai começar a estudá-lo por partes. Quando nós vamos para as partes do texto bíblico, é que de fato o processo de interpretação começa a fazer uma correlação. A correlação da parte com o todo, do todo com a parte. A gente vai aprofundar isso um pouco mais em outros contextos dos nossos estudos. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem.
bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. É uma alegria muito grande nós apresentarmos a você a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, que desde 1957 tem capacitado líderes, homens e mulheres, para que conheçam a palavra de Deus, para que conheçam a teologia, para que conheçam a prática ministerial e também saibam interpretar esse mundo para a igreja. Venha conhecer a faculdade, venha assistir uma aula aqui conosco sem compromisso. A observação do texto bíblico, como nós temos visto, ela pressupõe algumas coisas. Primeiro, a observação tem que ser uma leitura atenta. Por mais que ela é uma leitura ainda panorâmica e superficial, ela não pode ser uma leitura desatenta, uma leitura sem compromisso, muito pelo contrário. Está pressuposto aqui que nós estamos lendo com calma, lendo com atenção e prestando atenção no movimento do texto que nós estamos lendo. Se for um texto narrativo, o movimento da narrativa. Se for num texto, por exemplo, como uma carta, o movimento lógico do argumento, né, que o autor utilizou para a redação da sua carta. Pressupõe também essa leitura inicial que chamamos de observação, que nós estamos lendo a Bíblia sabendo que existe algo além do que um Deus que quer falar com o nosso intelecto. Existe o pressuposto de que essa palavra é alimento para nós. E como sabemos disso, um alimento para que a gente absorva todo o seu potencial nutritivo, este alimento precisa ser mastigado, digerido com calma. Por isso que a observação está pressupondo que nós estamos lendo atentos e com uma posição diante do texto bíblico. Queremos que Deus fale conosco e queremos que, de fato, a palavra de Deus seja alimento para nós. Quando nós partimos para a leitura bíblica com o princípio da observação, o que acontece é que nós começamos gradativamente a perceber no texto os detalhes que uma leitura rápida e descompromissada não compreenderia. Às vezes a gente vê cristãos que fazem o propósito de ler a Bíblia toda em um ano, e muitos deles até acabam correndo para bater a meta de ler a Bíblia toda em um ano. Mais efetivo do que ler a Bíblia toda para bater a meta de ler a Bíblia é ler o texto bíblico compreendendo o texto bíblico. Por isso mesmo que a leitura pausada, com calma e atenta se torna necessária. Quando nós nos condicionamos a interpretar a Bíblia a partir de um processo de leitura cuidadosa, de observação cuidadosa, também nós estamos treinando a nossa mente para ler e interpretar com foco e com objetivo. Sabemos que nós estamos procurando alguma coisa nesse texto. Eu sempre uso o seguinte exemplo: às vezes a gente vai até a feira ou até o mercado e ali, quando a gente faz a nossa compra, retornamos para a nossa casa e aí, por exemplo, a minha esposa me pergunta: você viu a maçã? A maçã estava bonita? Aí eu olho a lista de compras, não tinha maçã na lista. E o que isso significa? Que quando eu cheguei para fazer a compra, eu nem vi maçã no mercado. Por quê? Porque eu não estava procurando por ela não estava na nossa lista. Na interpretação é mais ou menos a mesma coisa. Nós passamos a prestar atenção em detalhes no texto que antes nós não prestávamos, passava batido. Os nossos olhos passavam por ali, quer dizer, até liam o que estava escrito, mas não se atinham naqueles detalhes que o texto estava querendo comunicar para a gente. Um outro benefício da leitura a partir da observação é que ela nos conscientiza sobre a importância do óbvio. A observação, ela traz para nós a necessidade de falarmos sobre o que está explícito no texto, prestarmos atenção nas obviedades do texto.
Um dos equívocos que nós cometemos nos processos de interpretação é que muitas vezes nós queremos encontrar no texto aquelas coisas que até hoje ninguém encontrou. Queremos dar interpretações que até hoje ninguém fez. Eu tinha um professor de hermenêutica que dizia exatamente isso. Se você está interpretando um texto e encontrou no texto uma verdade que em 2000 anos até agora ninguém encontrou, você pode ter certeza que você está falando alguma bobagem, porque não é isso que está no texto. É mais ou menos esse o cuidado que nós vamos tendo. Aprender a observar o texto a partir do óbvio, sermos capazes de dizer explicitamente o que está ali, o que está transparente e claramente comunicado pelo texto. E por fim, a observação nos faz perceber quais são os espaços em brancos que o texto tem. A tradição judaica antiga dizia que não apenas interpretamos as Bíblias pelos espaços preenchidos pelas palavras, mas a interpretação também está nas coisas que estão nos espaços em branco, ou seja, as coisas que não foram ditas. Em um processo de observação, nós vamos percebendo isso. O porquê que o autor, o porquê que o narrador, o porquê o personagem, porquê que ele disse isso e não aquilo, porquê disse isso da forma como disse, sendo que poderia ter dito de uma outra forma, coisas desse tipo. Esses detalhes vão saltando aos nossos olhos e gerando para nós uma coletânea de perguntas que nós vamos precisar fazer para o texto bíblico. E é exatamente em perguntas que consiste aquilo que nós precisamos entender enquanto observação. Mas esse é o assunto para o nosso próximo encontro. Até lá!